Fala, engenheiros, tudo bem com vocês? Galerinha, nesse vídeo eu quero compartilhar contigo uma análise gráfica sobre o ativo Shiba Inu, detectando algumas oportunidades, principalmente com foco no longo prazo. Só lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos. Sem mais delongas, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Muito bem, pessoal, tô aqui no tempo gráfico mensal da Shiba, uma vez que a gente está focando no investidor de longo prazo. Então, se eu fosse um investidor de longo prazo da nossa Shibinha linda, eu estaria observando algumas coisas, como por exemplo, esse padrãozinho maroto que está aparecendo aqui, ó, que é o padrão de cup and handle, ou padrão de xícara, né? Eu desenho esse troço aqui muito mal, parece mais uma panela teflon do que qualquer outra coisa, mas de qualquer forma, esse é o padrão que eu estaria observando, que é um padrão de continuidade de alta, né? Da gente que precede geralmente movimentos explosivos, então é bem interessante estar observando esse padrão aqui no tempo gráfico mensal. E quem está com foco no longo prazo, ou seja, não é a galera que faz trade nem nada, quem está com foco no longo prazo, está observando a nossa Shibinha linda em duas regiões. A primeira região é praticamente nessa zona em que ela se encontra, né? Ela está aqui no preço 4,025,504 aproximadamente no momento que eu gravo esse vídeo. Mas vamos colocar uma média aqui, aproximadamente nessa zona. Essa região aqui é uma região de interesse para o investidor aqui de longo prazo. Essa seria a primeira região aqui do gráfico. E a segunda seria basicamente a região das médias do tempo gráfico mensal. As EMAs de 10 e 20 meses estão passando ali embaixo. O que quer dizer o quê? Que existe a possibilidade da Shiba rejeitar esse padrãozinho que a gente está observando aqui e vir retestar a zona dali de baixo, né? Seria um drawdown de aproximadamente 37% caso aconteça alguma coisa aí no mercado e a gente nunca sabe o dia de amanhã, não é mesmo? Então por isso que eu colocaria essa outra zona aqui como uma zona estratégica de compra. Pode ser que ela seja retestada ou não, só o tempo vai dizer, mas de qualquer forma é uma região que eu me interessaria bastante por Shiba caso de fato ela fosse retestada aqui, certo? Até porque nessa região a gente tem um suporte bem interessante que foi uma resistência no passado. Se tu abrir o tempo gráfico semanal e voltar aqui no tempo gráfico semanal, tu vai ver dois toques ali praticamente nessa região. Então é exatamente essa região que a gente está observando aqui. E tem mais uma coisa que realmente não dá para negar nesse padrão bonitinho que a gente está observando aqui, é exatamente esse trecho do gráfico, pessoal. Reparem que você tem sempre uma barra mais alta, depois uma barra menor dentro da anterior e provavelmente essa barra que está se formando aqui, ela vai estar dentro da barra vermelha. Isso aqui configura o que a gente chama de inside bar, né? Nos tempos gráficos menores, no tempo gráfico semanal principalmente, isso aqui provavelmente vai acumular num triângulo simétrico, ok? Que é o que eu espero, é o que eu estaria observando. Que nesse contexto em que nós estamos aqui é um padrão de continuidade de alta. Pode ser que não tenha alta? Claro que pode ser que não tenha alta, pessoal, mas é um padrão que historicamente tem sido um padrão de continuidade de alta aqui no mercado. Olhando o tempo gráfico semanal, a gente consegue observar isso com um pouco mais de clareza, né? Vamos só colocar aqui e aumentar um pouquinho a região do gráfico para a gente observar. Notem o seguinte, que a Shiba, ela teve um impulso de alta muito forte, uma barra aqui de cerca de duas barras, na verdade, de 400% de alta aproximadamente, provocou aqui um drawdown, uma queda de mais ou menos uns 60%, 70%, né? A gente pode observar isso aqui, e o que se espera, né, que seguramos nessa região aqui de suporte, ele produz uma alta agora, e essa alta produz um topo descendente, e aí ele vai apertando dentro desse padrão, até porque se você de fato traçar aqui a nossa retração de Fibonacci, nós corrigimos aqui na região de 786 aproximadamente, que é uma correção bastante severa. Isso vai gerar um repique forte, né, que ainda, pelo visto, ainda não aconteceu, mas de qualquer forma um repique que vai encontrar regiões ali da nossa Fibo como regiões de resistência. Então 382 e 236, que eram suporte na descida, acabam virando resistência na subida. Então é o que eu espero que aconteça. Guilherme, mas espera aí, e a Pepcoin? A Pepcoin realmente, pessoal, teve um movimento explosivo, né? Aconteceu algo muito parecido com o que aconteceu com a Shiba, ó. Movimentação de alta, correção forte, depois ela desembestou, rompeu o top histórico e está indo embora esse movimento. Realmente, mas não é porque aconteceu com a Pep que vai acontecer com a Shiba. Claro que aumenta um pouco a probabilidade, né, de uma meme coin ter explodido e a outra querer ir na mesma direção, mas isso não é necessariamente uma regra, né? Eu vou mesmo pelo padrão. Eu acredito que aqui, ó, mesmo tendo a possibilidade da gente ter uma grande movimentação de alta, a formação de um fundo aqui ascendente em relação ao fundo ali de baixo e depois retestar o topo e romper esse topo, aí eu ficaria com a maior probabilidade no caso da formação aqui de um padrão de acumulação, conforme a gente falou para vocês. Porém, os dois padrões aqui são possíveis na minha avaliação. E para a gente fechar essa análise semanal, é claro que existe a possibilidade da Shiba Inu fazer isso aqui, ó. Então ela encontra um fundo nessa região,
estica, volta, forma um topo descendente em relação ao topo atual dela aqui, só que aí depois, ó, ela forma um fundo ascendente em relação ao fundo e confirma um pivô de alta e reverte a tendência aqui no tempo gráfico semanal. Isso aí possivelmente indicaria uma continuidade de alta nessa movimentação. E para a gente fechar, pessoal, com chave de ouro, vamos fazer uma análise de curto prazo, porque quem está pensando mais no curto prazo está olhando esse movimento que nós estamos observando aqui, inclusive segurando nas emas do tempo gráfico semanal. No curto prazo, você vai estar vendo esse padrãozinho que você está vendo aqui agora, ó, que é um padrãozinho que me parece que já está praticamente rompido, no entanto, está saindo sem volume, né? Claro que as meme coins, a ascensão das meme coins, elas podem com toda certeza impulsionar para que esse padrão rompa ainda mais com volatilidade, que é um padrãozinho, vamos dar uma forçada de amizade aqui, pessoal, praticamente um padrãozinho de cunha de baixa, padrão que tende a romper para cima, conforme a gente sabe, né, com cerca de 70% de probabilidade. A única diferença aqui é que eu não estou vendo um volume muito forte na região do rompimento. A gente precisa de ver um rompimento indicando aqui com volume. A gente está vendo claramente o volume descendente aqui no movimento da queda, né? O volume apertando assim, à medida que o ativo vai apertando e espremendo em termos de volatilidade, você vê o volume ali dando uma espremidinha também. No entanto, o que está faltando aqui é uma barra forte de volume comprador, indicando o rompimento da cunha, certo? E aí, quem é trader de curto prazo vai operar isso aqui provavelmente botando ali os seus alvos, né, principalmente nas regiões aqui de resistência marcadas, claramente definidas e marcadas na nossa cunha descendente, certo? O alvo dessa movimentação total, nem sempre o alvo é atingido a partir do rompimento, mas o alvo estaria ali na faixa dos, vamos colocar 0.0403402, conforme você está vendo aqui. Então quem é mais trader de curto prazo vai estar pensando sobre esse ponto de vista também. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui. Obrigadão aí pela atenção, espero que você tenha curtido o conteúdo. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Um abraço, fique com Deus, vamos pra cima deles e tamo junto.